Bom, pessoal, agora sim, boa tarde, oficialmente. Hoje nós damos início ao terceiro dia do primeiro ciclo de palestras jurídicas Unifaciar. É uma honra ter vocês aqui. Alguns dos nossos palestrantes de hoje já estão aqui no Zoom com a gente. Para todo mundo do curso de Direito da Unifaciar, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Essas palestras são muito bem-vindas e só estão agregando, enfim, para os nossos alunos e outros alunos de outras instituições também que estão participando aqui, acompanhando vocês. Para a gente é uma alegria muito grande ter vocês aqui para complementar, né, aquilo que os nossos alunos veem em sala de aula. A gente tem, inclusive, muitas palestras aqui relacionadas a problemáticas do Covid-19 e isso tem sido muito importante para a gente. Gostaria também aqui é um ambiente bem informal, né, pessoal, pelo Zoom, mas também gostaria de esclarecer algumas coisas a respeito do evento. Ao final do evento, ao final da tarde de hoje, quando estiver perto do fim da última palestra, eu vou colocar ali no bate-papo um pedido para vocês, e a partir desse momento, vocês podem inserir, quando eu escrever ali, vocês podem inserir o nome completo, sem nenhum tipo de abreviação, a instituição a qual pertence, se é Unifaciar ou se é outra instituição, o período, né, e o e-mail, e se for de outra instituição que não seja da Unifaciar, também o e-mail e o telefone, se possível. Qualquer coisa também, se não quiser colocar para todo mundo, pode colocar reservadamente ali para mim, né, me enviar no bate-papo reservadamente. Tá certo? Esse evento, né, isso porque os alunos que são da Unifaciar poderão comparecer até a Secretaria da Coordenação quando nós voltarmos presencialmente para requerer um certificado apenas de todas as palestras que participou, e os alunos de outras instituições, aí eu entro em contato ou por meio do representante de turma, né, como no caso do pessoal da FAC, ou até por meio do próprio e-mail que a pessoa disponibilizar, para depois também fornecer a declaração de participação para a pessoa contabilizar como horas também, enfim, caso, né, a instituição a qual pertence aceite as horas e aceite a minha declaração. Vejam só, pessoal, então, passados esses avisos, né, os recados paroquiais aí, como eu brinco, né, começo da missa e não no final, agora já damos início, então, formalmente ao nosso evento, às nossas palestras de hoje. Já temos aqui a nossa primeira palestrante, a Cíntia, a professora Cíntia, quem eu já agradeço muito, né, a Beth está aqui acompanhando, o Guilherme Passos, que é palestrante de outro dia, também já está por aqui acompanhando, enfim. Sejam todos muito bem-vindos à nossa instituição, ainda que virtualmente. Espero que em breve eu possa encontrar todos vocês. Para quem não me conhece ainda, eventualmente aluno de alguma outra instituição que está aqui assistindo e não me conhece ainda, meu nome é Camila Marques, eu sou professora de cursos de graduação e especialização, doutora em Direito pela PUC, mestre em Direito pela PUC São Paulo, e hoje, né, estou na coordenação atualmente do curso de Direito da Unifaciar do campus Araucária. Inclusive, se tivermos aqui alunos de outros campi da universidade, também podem colocar qual campus, enfim, pertence, tá? E eu estou organizando esse evento junto com a professora Miriam. A professora Miriam é doutoranda pela PUC Paraná, professora também da Positivo, professora da Unifaciar, professora de inúmeros cursos de graduação e pós-graduação, né? A nossa reconhecidíssima e competentíssima professora Miriam, enfim, né? Que está aqui também na organização do congresso. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para a professora Miriam iniciar os questionamentos para a nossa palestrante. Obrigada. Então, olá, pessoal. A nossa palestrante, como brevemente apresentada, é a professora Cíntia Juruena, e o tema da palestra dela é sobre a atuação das organizações sem fins lucrativos. A professora Cíntia é doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com bolsa CAPES do programa PROEX. Além disso, ela é mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, com bolsa CAPES pelo programa PROSUP. Ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas e Desenvolvimento Humano, da PUC, o NUPED, e foi bolsista de iniciação científica em 2011 a 2014 e recebeu várias bolsas de pesquisa com programas dentro da Unisc. É bem interessante, só um adendo aqui no meio do currículo, que vários alunos nossos fazem iniciação científica e podem compartilhar uma experiência aqui junto com a professora Cíntia. Além disso, continuando nosso ciclo que traz palestrantes que têm experiência internacional, a professora Cíntia estudou durante um semestre na Universidade de Tübingen, não sei se eu falei certo, na Alemanha, então ela é fluente em alemão, no período de setembro de 2012 a fevereiro de 2013, e ela é diretora fiscal do Instituto Política por de para Mulheres.
Além disso, ela é secretária executiva da Revista de Direito Econômico e Socioambiental, A2, Equalis, da PUC. Então, retomando, o tema da palestra da professora Cíntia é a atuação das organizações sem fins lucrativos. Professora Cíntia, o que são organizações sem fins lucrativos e há algum tipo de vinculação legal para elas? Conversa com a gente agora. Oi, Miriam. Oi, professora Camila. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês e com os alunos também, acho que deve ser predominantemente da Unifacear. Então, o título da palestra é Atuação das Organizações Sem Fins Lucrativos no Brasil. E aí eu começo fazendo essa pergunta, uma pergunta para vocês pensarem aí em casa, né? O que é o terceiro setor? Por que a gente fala de terceiro setor? Que essas organizações sem fins lucrativos, elas compõem o terceiro setor. E aí, por que a gente está falando em um terceiro setor? Porque a gente tem o primeiro setor, que seria o Estado, e o segundo setor, que seria o mercado. E aí, aqui no Brasil, começa a ter uma maior importância o terceiro setor, mais ou menos ali na década de 90. Vocês, não sei se alguns alunos já estão no direito administrativo, mas ali em 1995, a gente tem um momento bem importante aqui, que é a reforma gerencial do Estado. E essa reforma gerencial do Estado, ela vai trazer diversas modificações na estrutura da administração pública, em como vai ser esse agir da administração pública. E aí, nessa reforma gerencial do Estado, vai aparecer de forma mais contundente a importância dessas organizações e a parceria com o Estado para a execução de algumas atividades que são atividades de interesse público. Então, aqui a gente tem esse marco. A gente tem, a partir de 1970, mais ou menos, a criação de organizações sem fins lucrativos no Brasil, mas elas ganham uma força, né? A partir da década de 1990, com a reforma gerencial. Então, a reforma gerencial é bem importante aqui como um marco. E aí eu trago aqui um esquema, aqui uma ilustração para vocês, para mostrar que eu estou falando do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor. E aí vejam que eles têm a parte da bola em que eles podem atuar de forma isolada, mas também todos eles acabam se cruzando, porque a gente tem diversas formas de interligação, tanto entre a atuação do Estado com a atuação do mercado, como da sociedade civil. Vocês, não sei se vocês têm na grade de vocês direito econômico, ou talvez vocês já devem ter visto isso em direito constitucional, que a gente tem na Constituição um capítulo dedicado para ordem econômica. Então, quando a gente vai falar da ordem econômica, a gente vai trazer na Constituição um pouco de como que se dá a atuação do mercado. Então, a nossa Constituição, ela vai prever que tanto o Estado como o mercado, como também a sociedade civil atuem, muitas vezes de forma conjunta, para atingir objetivos que são objetivos da Constituição, para uma sociedade mais justa, solidária, para alcançar esses objetivos que são os objetivos constitucionais. Então, a atuação deles é muito importante e a sociedade civil ela desempenha esse papel, né, nessas organizações sem fins lucrativos, que é a característica principal. Por quê? Organização sem fins lucrativos. Todos os lucros que vão ser trazidos, né, para essa organização vão ter que ser revertidos em prol dessa atuação. Então, não tem como, por exemplo, no mercado,
em que os lucros são divididos assim entre os acionários de uma sociedade, enfim, é diferente na sociedade civil. Ninguém fica com os lucros em prol né, de interesses privados, e sim o lucro é revertido sempre para a atuação dessa organização. E aí, quando a gente fala de terceiro setor, eu chamo a atenção aqui para vocês de duas leis que são bem importantes, são leis atuais, que é, então, a gente tem aqui a Lei 13.019, que é conhecido como Marco Regulatório do Terceiro Setor. Mas vejam só, é importante vocês terem isso em mente, que antes de 2014, a gente já tinha legislações tratando das organizações sem fins lucrativos. Só que a partir desse marco regulatório do terceiro setor, por que ele é tão importante? Porque ele vai trazer as parcerias entre essas organizações e o poder público. Então, o que essas organizações sem fins lucrativos, quais são os requisitos que elas precisam preencher para conseguir receber benefícios do poder público e firmar essas parcerias? Então, por isso que o marco regulatório ele é bem importante. E aí, no marco regulatório do terceiro setor, a gente vai ter 3 modalidades, que eu vou falar mais adiante um pouco para vocês, que são as organizações da sociedade civil, que é como se fosse um termo genérico, um termo lato, que aí ali nesse termo de organizações da sociedade civil, que seria a mesma coisa que organizações sem fins lucrativos, a gente vai ter 2 modalidades incluídas ali, que é as organizações sociais, OS, e as organizações da sociedade civil de interesse público, que foram apelidadas de OCIPs. E é importante também trazer aqui para vocês que o termo terceiro setor é um termo que não surge do campo da área do direito. O termo terceiro setor ele vai ser cunhado, né, vai ser a primeira vez trazido pela sociologia. Então, é importante também trazer que quando a gente vai trazer esse termo para dentro do direito, a gente vai afunilar muito mais ele do que os sociólogos. Em primeiro lugar, no slide, organizações da sociedade civil, para vocês terem em mente que esse aqui é o termo que vai abarcar essas outras que estão aqui embaixo, que são as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público. E aí eu vou falar brevemente para vocês alguns pontos em comum que a gente tem dessas terminologias e também algumas diferenças. Os pontos em comum que a gente tem. Nenhuma dessas organizações sem fins lucrativos são criadas pelo Estado. Elas são criadas de forma autônoma e elas podem ser ou fundações ou associações, indo para o Código Civil. E aí, depois, quando elas foram criadas, se elas quiserem fazer parcerias com o Estado, elas vão ter que olhar o marco regulatório e verificar se elas se encaixam nos requisitos. A gente tem, por exemplo, inúmeras organizações sem fins lucrativos que não têm parcerias com o Estado, porque elas não se encaixam muitas vezes nessa legislação, nos requisitos, ou porque simplesmente elas não desejam fazer essas parcerias. Então, elas atuam de forma autônoma. Então, isso é importante. Organização da sociedade civil, elas não são criadas pelo Estado. É a sociedade civil se organizando de forma conjunta para alcançar determinado fim. E aí, em regra, elas não vão desempenhar serviço público, não vão executar serviço público. Quando essas organizações elas têm a parceria com o Estado, elas vão receber algum tipo de incentivo do poder público. E aí, recebendo algum tipo de incentivo do poder público, isso vai fazer com que ela crie vínculos jurídicos com o poder público.
E aí, apesar de ter um regime jurídico de forma predominante que seja de direito privado, vai haver um controle, que o poder público vai fazer esse controle da atuação dessas organizações sem fins lucrativos. E aí, trazendo agora rapidamente, assim, eu acho que eu devo estar quase no meu tempo, pelo que eu estou vendo aqui, das organizações da sociedade civil. Como eu já falei para vocês, elas são chamadas de forma genérica de organizações da sociedade civil, e aí então elas vão abarcar as outras. E aí aqui o artigo 3º, ele vai trazer uma questão importante de parcerias que não vão se enquadrar no regime da lei, do marco regulatório. Então, são os contratos de gestão celebrados com organizações sociais, alguns convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e alguns termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público. Então, tem algumas atuações das CIVs e das organizações sociais que não vão se enquadrar aqui nesse marco regulatório. E aí, então, as parcerias que se enquadram em organizações da sociedade civil, elas vão se dar mediante termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Qual que é a diferença entre termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação? A gente tem o acordo, então vocês pensem aqui. O acordo que não é termo, né? Acordo de cooperação. Por que ele é chamado de acordo? Porque aqui a gente não vai ter nenhum tipo de benefício para as organizações da sociedade civil, quando for um acordo. Quando for termo de colaboração ou termo de fomento, a gente vai ter benefícios, né, que vão ser disponibilizados para a atuação das organizações da sociedade civil, e aí vai diferenciar se é termo de colaboração ou termo de fomento a partir do proponente. Ou seja, se a organização da sociedade civil bater na porta do poder público e apresentar uma proposta de que deseja fazer essa parceria, se for ela a que vai propor, vai ser um termo de colaboração. Se a administração pública for procurar a organização da sociedade civil, aí a gente vai ter o termo de fomento. Então, por isso a diferença entre um e outro. As OCIPs, elas vão ter uma lei específica, que é a Lei 9.790, e em alguns pontos no que couber, quando não tiver previsão na Lei 9.790, a gente vai se utilizar do marco regulatório, que é a Lei 13.019. E aí, então, o vínculo jurídico que tem é por meio do termo de parceria, e nesse termo de parceria vai constar qual que é o objeto, qual que vai ser o prazo para essa OCIP desempenhar essas atividades que ela se propôs quando ela tiver essa parceria com o poder público. Também vai ter uma avaliação do desempenho, vai ter a previsão de receitas e despesas, e nessa avaliação de desempenho, se a OCIP ela não tiver atingindo os objetivos que estavam estipulados, não tiver apresentando, ou o relatório anual que ela apresentar tiver algumas falhas, enfim, ou avaliou o desempenho e ela não atuou na forma em que ela se propôs, né, conforme aquele planejamento, ela pode vir a perder esse título de OCIP. Então, ela não vai mais ter essa parceria e ela volta ao estado originário dela. Ou seja, ela vai poder continuar atuando enquanto organização, mas ela não vai mais ser OCIP para não fazer mais, então, essas
parcerias com o poder público. Então, ela vai poder atuar de forma autônoma, sem vínculo, se ela perder, né, essa parceria com o poder público. E uma maior diferença que a gente vai ver um pouco depois é que as organizações sociais, elas podem receber, fazer um contrato de gestão em que ela vai desempenhar serviço público não exclusivo, enquanto que as OCPs, elas nunca vão atuar em serviço público não exclusivo. Toda atividade da OCP é atividade de natureza privada, ou seja, depois eu vou explicar um pouco melhor, mas a saúde, por exemplo, que vem sendo tratada assim muito, porque a gente tem muitos contratos de gestão entre o poder público e as organizações sociais na atuação da saúde, que é um serviço público não exclusivo. As OCPs, elas podem atuar na saúde, mas na promoção gratuita da saúde. Não vai ser a mesma parceria que as organizações sociais têm, porque as organizações sociais, a gente tem uma previsão, inclusive na Constituição, no artigo 195, parágrafo 1º, que o Sistema Único de Saúde, ele pode, de forma complementar, firmar contrato de gestão com as organizações sociais. E contrato de gestão, só quem firma são as organizações sociais. Então, pela Constituição, a única que vai poder fazer esse serviço público não exclusivo com o Estado são as organizações sociais. As OCPs não. Isso tem que ficar bem claro, essa diferença para vocês. E aí, entrando nas organizações, acho que eu não vou poder falar da DI, porque eu sei que eu estou avançando bastante do tempo aqui. Mas então, só para finalizar, falando um pouco das organizações sociais. Que elas vão ter, então, essas obrigações e responsabilidades nos mesmos moldes, só que aí vai ser outro instrumento. O instrumento vai ser o contrato de gestão. E aí vai ter uma supervisão pelo órgão ou pela entidade supervisora se a atuação, né, está correspondendo a esse fomento que está havendo, né, a essa parceria. E a mesma coisa ocorre com as organizações sociais. Se elas não estiverem cumprindo alguns prazos, não estiverem cumprindo os objetivos, as atividades que estavam elencadas nesse contrato de gestão, ela pode ser desqualificada enquanto organização social. Ou seja, ela vai perder essa parceria com o poder público. Ela não vai mais receber esses benefícios do poder público para atuar. O artigo 33 do Marco Regulatório do Terceiro Setor tem quais que são os requisitos que essas organizações elas precisam preencher para firmar essa parceria com o poder público. E aí, então, se vocês quiserem depois me perguntar, eu posso mandar o slide para vocês, que aí a gente pode conversar um pouco sobre a ADI. Mas eu posso falar em linhas gerais, assim, que eu trouxe só os argumentos principais, pode ser? Os argumentos principais foram que se questionou desse marco regulatório do terceiro setor, e aí é a DIN 1923, que foi julgada em 2015 na STF, se não era inconstitucional que essas organizações da sociedade civil, elas podem ter essa parceria com o poder público, muitas vezes para executar serviços públicos não exclusivos, como a gente está vendo muito na saúde, inclusive aqui em Curitiba tem diversos contratos de gestão, né, com as organizações da sociedade civil para desempenhar atividades de saúde, e se não era inconstitucional que não fosse necessária a licitação quando dessa parceria, e também se não era inconstitucional que não há um concurso público para contratação de empregados dessas organizações. E aí o STF ele vai decidir que não há necessidade de licitação e nem a necessidade de realização de concurso público para contratação de empregados, porque elas têm essa parceria com o poder público e aí quando elas recebem esses benefícios, elas acabam tendo que observar princípios do regime jurídico de direito público,
como a legalidade, a publicidade, enfim, mas que a licitação e o concurso para contratação de empregados não seriam necessários para também não acabar virando a organização da sociedade civil um público, uma transposição. Porque a organização da sociedade civil, ela não é nem público e nem privado. Ela fica nesse meio campo, né, entre mercado e Estado. E daí, no momento, então, que a gente tivesse a necessidade de licitação e de concurso para contratação de empregados, a gente acabaria tornando essas organizações do poder público, o que não é a intenção. A intenção é que elas são criadas para desempenhar atividades de interesse público, mas são criadas de forma autônoma, a partir da sociedade civil. O Estado não cria elas. Então, essa foi, em linhas gerais, a decisão aqui da STF. Acho que eu respondi as perguntas iniciais da Miriam. Se ficou alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. E se vocês quiserem, eu posso enviar também os slides. Obrigada. Ótimo, maravilha. Muito obrigada, Cíntia. Show de bola. Show de bola. Acho que foi bem útil para os nossos alunos entenderem um pouco mais sobre o terceiro setor, né? E que você bem lembrou, até a gente vê em Teoria Geral do Direito Civil, associações e fundações, né? Mas não com essa intensidade. Então, com certeza, complementou bastante aí o aprendizado dos nossos alunos. Te agradeço bastante. Miriam, você tem mais alguma pergunta para a prof? Só queria fazer uma consideração, porque eu lembro que quando eu estava na graduação, a gente teve terceiro setor em direito administrativo e toda a sala inteira errou na prova porque achava que o terceiro setor fazia parte do Estado, entende? Então, isso sempre ficou na minha cabeça. Por que a gente aprende terceiro setor em direito administrativo? E eu achei muito legal a consideração da professora Cíntia dizendo que as organizações não governamentais, o terceiro setor, ele fica um pouco nesse liame do direito administrativo, mas também da sociedade civil e tudo mais. Achei bem interessante a gente separar outro caminho, né, Miriam? Um outro caminho. Na nossa grade, a gente também tem um pouco, além da parte de fundação e associações, fundações e associações lá em Teoria Geral do Direito Civil no primeiro período, mas a gente também tem um pouco em direito administrativo. E é legal porque é um terceiro caminho, né? Não é nem tanto só Estado, nem tanto só mercado, é buscar uma solução via sociedade civil, uma atuação, uma participação maior também da sociedade civil. Então, acho que é bem interessante. A gente tem uma pergunta aqui, Miriam, terceiro setor não participa do Estado. Acho que talvez ainda não tenha ficado muito claro, se a Miriam quiser também falar alguma coisa, mas é como se fosse um terceiro caminho aí entre Estado e mercado, viu? Se vocês quiserem também dizer mais alguma coisa sobre o assunto, a Natália está perguntando, a nossa aluna. Quer que eu responda? Pode ser isso, boa. Você pode esclarecer qual que é a relação, então, do terceiro setor com o Estado? O terceiro setor está vinculado ao Estado? Não está? Está mais ou menos? Como é que é isso? Então, o terceiro setor, né, essas organizações, elas podem ou não participar do Estado. Eu, por exemplo, vou tentar dar um exemplo prático. Eu faço parte do Instituto Política por de para Mulheres, que é uma organização sem fins lucrativos para tentar trazer mais mulheres na política. A gente foi constituída, a gente tem CNPJ, somos ali uma organização sem fins lucrativos. Só que a gente não tem nenhuma parceria com o Estado. Então, a gente trabalha de forma assim como se fosse paralela ao Estado, que são algumas tarefas, por exemplo, que o Estado não consegue muitas vezes dar conta, porque a gente deveria ter no Estado formas de, por exemplo, cadeiras que assegurassem uma maior igualdade de mulheres e homens na política, mas a gente não tem. A gente tem algumas falhas no Estado. E aí que surge maior essa atuação das organizações sem fins lucrativos, para tentar, de alguma forma, trabalhar, né, com essas falhas. Por isso que o terceiro setor ele vai surgir de forma mais forte, assim, começa a surgir em 1970, justamente na assistência social.
que são falhas, né, do Estado que a gente tem, que o Estado não consegue dar conta, e aí a sociedade civil ela se organiza para essa atuação. Por exemplo, agora na pandemia, em que o Estado ele não estava disponibilizando R$600 para os empregados que estão nessas condições, que não estão conseguindo nem ter do que se alimentar, está tendo um grande trabalho por parte das organizações sem fins lucrativos, de forma paralela, para que sejam fornecidos cestas básicas, seja fornecida essa alimentação de uma forma de assistência social, mas não junto, não dentro do Estado. Mas também a gente tem a participação das organizações junto, em parceria com o Estado, que é quando ela vai se encaixar lá naqueles requisitos, e aí sim ela vai receber benefícios do Estado para essa atuação. Não sei se ficou claro. Acho que ficou ótimo. A Elizabeth pergunta. A Beth também, a Beth, nossa última palestrante, ativou o áudio, Beth, que era assim, isso, ativou. Oi. Ela eu queria perguntar. Então, pode falar, Beth. Queria perguntar se a Cíntia me permite uma contribuição. Primeiramente, te elogiar, porque essa área é uma área que poucas pessoas dominam, e a partir do momento que dominam, elas alcançam uma expoência, porque o terceiro setor, e isso para os alunos, tá? Estudar o terceiro setor é estudar direito civil, é estudar direito trabalhista, é estudar sindical, porque a entidade é sem fins lucrativos, mas ela pode entregar um meio lucrativo. Então, nós poderíamos, de repente, entrar nessa seara. Do ponto de vista tributário, ela é vista como uma empresa, ela paga contribuições, verte contribuições, paga tributos, tem as isenções tributárias, as imunidades. Do ponto de vista trabalhista, ela é empregadora, então ela está passando nesse contexto de pandemia por todas essas dificuldades que os empresários têm. Você tem que, na constituição dela, trabalhar se ela é associação ou fundação, então você vai para o direito civil. Você tem esse momento da parceria, então você trabalha com direito administrativo, e dependendo da área de atuação, da finalidade dela, você entra em direitos muito específicos, direitos especiais voltados à área dos direitos humanos. Então eu queria trazer um exemplo, Cíntia, até de repente para fomentar todo esse estudo que você está fazendo, eu me coloco sempre à disposição, porque eu venho do movimento apaiano. E falar de APAE vai ser legal porque os alunos aí de Araucária, em Araucária tem APAE. Quem estiver em Curitiba também conhece a APAE. A APAE é o exemplo clássico que a gente poderia aplicar toda a aula brilhante que a Cíntia deu. As APAEs, elas firmam termos de parceria com o Estado na forma de acordo de cooperação, termo de colaboração e termo de fomento. Então, se me permite dar um exemplo. As APAEs têm as escolas de educação especial. É um serviço que o Estado não dá conta de fazer. A ideia seria incluir o aluno com deficiência na rede comum de ensino. Só que eles trabalham com um público muito específico, que é a deficiência intelectual. Então, o que acontece? Nós temos as escolas mantidas pelas APAEs. O Estado, ele contrata o professor por meio de concurso público, e esse professor é cedido na APAE. Essa cedência que acontece para a APAE foi o que a Cíntia falou, não tem benefício para a APAE. É um termo de cooperação sem transferência financeira, mas aquele professor do Estado, concursado, está na APAE atuando com os alunos, ele tem a formação em educação especial. Tá? Mas nem todos os professores podem estar ali. Às vezes, não é um número suficiente. Daí o que acontece? A Secretaria de Estado abre um edital, um chamamento público, e seleciona as entidades, e daí vai firmar com elas um termo de colaboração para repassar recurso para que elas contratem os professores. Ok, mas vamos imaginar que teve aí uma enchente, teve um terremoto, teve uma chuva forte e estragou o telhado. O Estado não fica com o edital aberto o tempo todo, dizendo, olha, quem está com o telhado quebrado, vem aqui que eu vou... Então, a APAE vem e provoca o Estado. Estado,
estou com o telhado quebrado, eu preciso de recurso. Então, ela, por meio de um termo de fomento, ela mostra o que ela precisa, o Estado vem, opa, tem uma entidade assim. Só que daí, claro, o Estado mesmo assim tem que fazer o chamamento para ver se esse evento, essa intempérie não afetou só aquela PAI naquele município. Então, assim, fica muito claro, e veja, um detalhe, a PAI não é organização social, não é a OCIP, e eles têm toda uma história da OCIP, por que eles optaram por não ser, mas são organizações da sociedade civil. Se você entrar no site da sede, você vai ver vários termos de fomento de colaboração, esses que a Cíntia trouxe. E se você conhecer a realidade da PAI, eu sou fã de carteirinha, porque eu fui procuradora, sou do movimento, e digo para vocês, a primeira PAI foi de 1954. Então, quer dizer, antes mesmo da década de 70, a gente tem toda uma força que culminou hoje em 2.500 APAIs no Brasil. Então, é um exemplo clássico de toda a aula que a Cíntia deu. Brilhante, Cíntia. Você é fabulosa, sempre é uma alegria ouvir você, né? Sou tua fã de carteirinha, né? E, assim, a minha sugestão para os colegas aí, né, para os alunos, que guardem o nome da Cíntia, procurem no Google, procurem no Lattes, e tudo que ela escrever, né? Por favor, façam a referência, porque vocês estão usando, assim, uma excelente referência para a construção do trabalho de vocês. Falei demais. Querida. Para elogiar, a gente tem que falar. É verdade. Assina embaixo tudo que a Beth disse, viu? Inclusive, algumas alunas nossas aqui da Unifaciar publicaram um trabalho no Por de para Mulheres, orientadas pela professora Letícia Creus, que já deu aula lá na casa, na Unifaciar, maravilhosa, nossa diva querida do Constitucional, orientadas pela Prof. Miriam, enfim, outras. Então, foi bem legal. E esse trabalho é bem bacana, né? A Cíntia também tá nesse trabalho que é super importante para o empoderamento feminino, enfim, para esse instituto e para as mulheres participarem mais da política. Sigam lá no Instagram, tem o Por de para Mulheres, gente. Sigam lá para vocês se informarem mais sobre essas questões, né? Cíntia, então já vou encerrando aqui, infelizmente, né? Porque a gente poderia ficar falando desse tema a tarde toda. Isso, ó, a Cíntia falou para o bate-papo, Política e Mulheres ali no Insta para vocês seguirem, viu? Mas te agradeço muitíssimo mais uma vez, viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada Miriam. Eu vou te enviar, então, os slides, se quiser passar para os alunos. E aí, se eles tiverem alguma dúvida, meu e-mail também está ali nos slides, podem me mandar um e-mail, enfim. É um tema bem interessante também para quem quer fazer monografias, tem um leque, assim, enorme. Ótimo, show de bola. Sempre precisa de tema. Mais uma vez, obrigada, viu, Cíntia? Obrigada mesmo. Até a próxima. Obrigada.